Olá, turma, bom dia, uma ótima sexta-feira a todos. Chegamos a mais um final de semana. Nós temos hoje de início história, tá? Temos o tema Brasil República, ok? Nós vamos dar início hoje. Vou tentar explicar os principais acontecimentos dessa época. Segundo o livro de vocês aqui, durante 67 anos o Brasil viveu num regime de monarquia, ou seja, o Brasil ele vivia um império, tá? Ele era governado por imperadores, tá certo? Só que com o decorrer, né, do tempo, né, onde esse império ele passava de pai para filho, tá? Ou seja, de Dom Pedro I passou para Dom Pedro II. Na sequência, quando ia ser passado pelo herdeiro, seja ele menino ou menina, mas que fosse primogênito, tá? Quando foi passado para a princesa Isabel, nosso país se tornou uma república, tá? Onde se gritava, né? Por uma libertação de Portugal, ok? Então, segundo o livro de vocês, vocês vão perceber aqui, né, que esse império ele passava de pai para filho, tá? Para que se concentrasse esse poder apenas na família real, ok? Então, o Brasil República, né, foi onde o Brasil ele se libertou de Portugal. Segundo aqui o livro de vocês, turma, grande parte do povo, né, estava descontente com os últimos anos do Segundo Império, tá? E achavam prejudicial o Brasil concentrar todo o poder, né, o poder nas mãos dos imperadores, né, no caso do imperador. E viam como solução, né, tornar o nosso país uma república. Isso contribuiu para o movimento republicano da época, né, que se formava na época, que alastrou, né, em todo o território nacional, tá, ganhando novas pessoas, tá, contra a monarquia. Esse movimento ele não parou de crescer, ele aumentou, ganhando mais adeptos na época, tá, até o surgimento, né, dessa voz, né, que clamava no Brasil, que clamava por essa república, que clamava por essa libertação, né, de Portugal. Foi então, turma, que no dia 15 de novembro de 1889, as forças armadas dirigiu-se para a Praça da Aclamação, hoje a Praça da República, no Rio de Janeiro, cercando o quartel-general, onde estavam reunidos os ministros do imperador de Dom Pedro II, tá? Marechal Deodoro da Fonseca, tendo como colaborador e articulador da campanha republicana Benjamin Constant, né? Junto a Rui Barbosa e Quintino Bocai, fazia parte do Partido Republicano. Deodoro depôs, né? O imperador proclamou a república e convocou uma assessoria constituinte, tá? Assumiu o governo, né, provisório, sendo assim o nosso primeiro presidente. A proclamação da república foi uma decisão militar sem nenhuma participação do povo. De imediato, como representante máximo da república, Deodoro, né, Deodoro da Fonseca, assumiu a medida que decretava a expulsão do nosso país de toda a família real de Dom Pedro II, deixando o território brasileiro 2 dias depois da proclamação da República, ou seja, esses portugueses eles foram praticamente expulsos, convidados a sair do nosso país, tá? Quando o nosso país se tornou uma república e deixou de ser monarquia. Quem elegeu o Marechal Deodoro da Fonseca como primeiro presidente da República foi o Congresso. Seu vice-presidente era um outro marechal, o Floriano Peixoto, que depois foi eleito o segundo presidente do Brasil, tá? Então foram pessoas importantes, tá? Para a República do nosso país, para que o nosso país deixasse de ser império, ok? É importante ressaltar, turma, que na época foi redigida uma nova Constituição para o Brasil, tá? No qual se instituía como forma de governo a República, caso a Carta Magna,
ok? Que é a Constituição, tá? Que é um documento de base que norteia todos os princípios de uma nação, tá? O período conhecido como república, né? Que é dividido da seguinte maneira, né? Na época, pelo que foi constituída nessa carta, a República da Espada, tá? Que foi de 1889 a 1894. A República Velha, que temos o período do café com leite, o período Vargas, o período populista e a ditadura militar, que foi uma das épocas mais difíceis que o nosso Brasil enfrentou. E a Nova República, que foi a partir de 1985 até os dias atuais. Lembrando, turma, que a nossa Constituição atual é de 1988, tá? Turma, eu vou fazer um resumo, tá, do que nós vimos no livro de vocês aqui, ok? Sobre o Brasil República. Isso se refere, turma, ao período da história do Brasil em que o regime republicano ele foi instaurado, ou seja, o Brasil ele deixou de ser império, de ser dominado por imperadores, no caso Dom Pedro I e Dom Pedro II, ele deixou de ser império para se tornar uma república, tá? Então, foi instaurado, né, esse regime republicano aqui no Brasil, ok? E desde a proclamação da República, né, que foi no dia 15 de novembro de 1889, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que na verdade foi um golpe, né, feito por Marechal Deodoro da Fonseca, né, com aliados, né, dele na época, que o nosso país, então, ele se tornou, né, uma república deixando de ser império, tá? Quando o nosso país era império, tá? No caso, dominado pelos portugueses, nós vimos no livro de vocês que esse regime, ele passava de pai para filho. Quando o nosso país se tornou uma república, o povo, passou a escolher os seus representantes, embora o nosso primeiro presidente, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, tenha sido escolhido, né, sem ter sido pelo povo, ok? Na sequência nós tivemos o Floriano Peixoto, mas a República nos deu o direito, né, a escolhermos os nossos representantes, seja ele presidente, governador, prefeito, enfim, tá? Quando foram surgindo, tá, essas divisórias no Brasil, ok? É importante também lembrar, turma, aqui, que o nosso país, ele passou 67 anos, né, sendo governado por monarcas, tá? No caso, por imperadores, ok? Na monarquia. E Dom Pedro I e Dom Pedro II, né, que foram esses monarcas, que foram esses imperadores, tá? E quem proclamou, né, a república, né, no nosso país, é quem nós estamos visualizando agora, tá? O Marechal Deodoro da Fonseca, que proclamou, né, no dia 15 de novembro de 1889, tá? Isso foi um marco na história brasileira. E esse período ele foi conhecido como República da Espada, República Velha e Nova República, tá? Foi dessa forma que o Brasil República foi dividido, ok? Na época, turma, foi redigida uma nova Constituição, tá, para o Brasil, no qual se instituía como forma de governo a República, tá? Se chamou-se a Carta Magna, né, Constituição, ok? E o que é uma Constituição? É a Carta Magna de um país e nenhuma legislação pode se impor a ela, tá? Uma observação aqui que eu faço, né? A Constituição de 1891 foi a primeira da história na República do nosso país, ok? Então, é bom lembrar que a Carta Magna é um documento, né, de base para nortear todos os princípios de uma nação, todos os princípios de um país, ok? Atualmente, turma, a nossa Constituição ela é de 1988, tá? Ela é conhecida como Constituição Cidadã, né? É a que rege todo o ordenamento jurídico brasileiro atualmente. Desde a independência do nosso Brasil em 1822, é a 7ª Constituição que o nosso país tem, tá?
Então, atualmente, ela é que norteia, né, os princípios, tá, e valores do nosso país, tá? Turma, só para fixar aqui, tá? Então, a proclamação da República, né, ela se deu pelo descontentamento, né, com a monarquia. Na época, né, os brasileiros defendiam a proclamação da República. No entanto, né, no dia 15 de novembro de 1889, as tropas, né, do exército, chefiadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, né, tomaram o poder, né, que foi um golpe na realidade, declarando o fim da monarquia, tá? E dando apenas 2 dias para a família real sair do nosso país. E o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, ele foi escolhido para ser o primeiro presidente da República, ok? Então, turma, de acordo com essas informações aqui dadas e com a leitura, tá? Que eu peço que vocês façam do livro de história, tá? Da República do Brasil República. Vocês vão realizar a atividade da página 91, tá? Se ainda tiverem dúvidas, podem me enviar uma mensagem, tá ok? Turma, nós vamos dar continuidade com o livro de reforço, tá? Então, abram na página 188, nós temos a abolição da escravidão, né, que vimos semana passada. Então, a abolição da escravidão nada mais foi do que o fim, né, da escravidão no Brasil. Então, muitos abolicionistas, né, se reuniram, né, muitas pessoas cresceram nessa época, né, na luta pela essa libertação e pelo fim da escravidão, tá? Então surgiram as leis, né? Em 1850, que nós vimos semana passada, nós vimos a lei Eusébio de Queiroz, né, que era o fim do tráfico negreiro. Em 1871, a lei do ventre livre, né, que libertava os filhos de escravos nascidos a partir desta data, ok? Em 1885 nós tivemos a lei do sexagenário, que libertava os escravos acima, né, de 60 anos, tá? Em 1888 nós tivemos a Lei Áurea, né, que era a abolição, né, a extinção da escravatura, a extinção da escravidão, tá? Então, aqui nós estamos recordando que nós vimos semana passada para ajudar vocês na prática do livro de reforço, tá? Então, nós temos a primeira e a segunda questão, vocês vão resolver do livro de reforço, que trata da abolição da escravatura, tá? Na página 189, dá continuidade, tá? Abolição da escravatura. Então, vocês vão fazer a leitura atentamente, tá? E de acordo com essa orientação aqui dada, vocês vão resolver a terceira, a quarta e a quinta questão, tá? Da página 189, porque nós vimos esse conteúdo semana passada. Na página 190, turma, dando continuidade com o livro de reforço, nós temos o Brasil República. Nós vimos as dicas, né, orientações no início do vídeo, então vai ajudar aqui vocês, juntamente com a leitura que vocês fizeram. Lembrando que o Brasil ele passou 67 anos sendo governado, né, por monarcas, que foram Dom Pedro I e Dom Pedro II. E quem proclamou a República no nosso Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca, né, que foi o primeiro presidente da República, ok? E esse período, né, ele foi conhecido como República, né, a República da Espada, a República Velha e a Nova República, ok? E lembrando também, né, que nesse movimento, né, republicano, os 3 participantes principais desta época foram o Benjamin Constantin, tá? O Rui Barbosa e o Quintino Bocaiúva, tá? Então essas pessoas, elas estavam diretamente com o Marechal Deodoro da Fonseca, ok? Então, turma, todas essas informações vocês vão colocar em prática, tá? Na página 190, desde o início do vídeo, né? Com um resumo também que foi feito. Então, vocês vão realizar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta questão da página 190, tá? Na sequência, nós vamos ver o nosso paradidático, né? O Pato Viajante, o nosso livro de literatura infantil, tá? Turma, peguem o paradidático Pato Viajante, da Roseli Viana.
Peguem também um livro de literatura infantil, abram na página 44, tá? Nós temos 2 questões para serem resolvidas, a 20ª e a 21ª. Na 20ª, vocês vão organizar as palavras e reescrever o bilhete que o patinho escreveu para o pato viajante. Na leitura, vocês tentem recordar, tá? O bilhete que foi escrito. Na 21ª, ao ler o bilhete do patinho amarelinho, qual foi a reação do pato viajante? Risque a resposta, depois justifique, tá? Então, tem 3 imagens, vocês vão observar essas 3 imagens, tá? Marcar a reação correta e, na sequência, vocês vão justificar, tá? Se ainda tiverem dúvida de alguma coisa, tentem fazer a leitura novamente desse paradidático, tá? Mas é provável que vocês recordem desse bilhete, né? Na história do pato viajante e que dê aqui para vocês responder essas 2 questões que está bem simples, tá? Eu desejo a todos um excelente final de semana. Qualquer dúvida ainda podem me enviar uma mensagem, tá? Um abraço.